Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 39 minutos do dia 14 de janeiro de 2019. Eu sou Márcio Larega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, e venho trazer para vocês a partir de agora a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias aí relevantes que podem movimentar o nosso mercado, ou seja, notícias aqui do Brasil, notícias internacionais, falar de commodities, falar de como estão rodando as bolsas europeias, como fechar as asiáticas e como podem abrir as bolsas norte-americanas, além da parte gráfica, cenário, resumido, mastigado para que você aproveite o melhor que o nosso mercado poderá oferecer ao longo do dia de hoje. Combinado? Então, peço para que você, neste momento agora, não esqueça de compartilhar esse vídeo, colocar na sua timeline, na sua linha do tempo, ou simplesmente divulgar, passar para amigos, que existe um ser que fala de mercado financeiro, que dá dicas de educação financeira, aborda a parte de renda variável. Fora isso, dentro das suas páginas, tanto na Mais Money no YouTube, que é Mais Money tudo junto, também no Facebook, Mais Money tudo junto, e nas suas próprias redes, que é Márcio Larega no Facebook, Márcio Larega no LinkedIn, tem conteúdos de renda fixa, renda variável, educação financeira, parte de empreendedorismo, falando de tesouro direto, falando de comparação de poupança com taxa de juros, um pouco de tudo desse mercado financeiro, mas mastigado, curto, não gráfico em tela, postando projeções, não, é mais simples, sou eu e você diretamente, beleza? Então, caso você goste, não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. E se você não gosta, também peço para que faça a mesma coisa, porque com certeza alguém vai gostar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a parte que todo mundo quer saber, né? O nosso mercado, as informações. Então, vamos diretamente aqui agora, 9 horas e 41 minutos. O que está rolando com o nosso Ibovespa Futuro nesse momento? E eu digo para você que o nosso Ibovespa Futuro está menos 0,35% de queda, sinalizando uma possível abertura em leve baixa. Lógico, ao longo da semana passada a gente viu muitas vezes o mercado estar neste mesmo nível, estar nesse ritmo e depois dar aquela desandada, ele dá aquela corrida bacana, aquela corrida bonita para o positivo e vai-se embora. Então, bom dia, Geraldo. Vamos ver se ele faz esse mesmo movimento no dia de hoje. Óbvio, e aí já entrando no campo gráfico, a gente precisa romper a região de 94 mil pontos, que vem se desenhando como uma resistência. Tudo bem que os fechamentos ficam sempre abaixo, ou próximo, ou ligeiramente acima dessa região de 93.700 pontos. Jogando um pouquinho para cima, a gente teve o fechamento quinta de 93.800, mas ainda assim precisamos também de ter um fechamento acima dessa barreira para a gente começar a olhar com melhores olhos, mais altas, que poderiam nos levar aos 94,5, 95,300 e depois do rompimento dessa região de 95,500 para dar uma arredondada bonita, a gente caminharia aí para os 96,5, o grande objetivo de 97.700 pontos. É o topo no Fibonacci que eu tracei ali após esse rompimento da barreira de 91.260, que era o último topo que a gente tinha ali recente. Então, temos espaço para cima, temos condições, nós precisamos justificar a que viemos. Nosso Ibov precisa demonstrar reação, precisa demonstrar força, mais uma vez, para trazer continuidade. Márcio, pode cair? Óbvio que pode cair. Todo dia a gente tem essa possibilidade. A gente tem hoje o mercado internacional com um fluxo negativo, advindo diretamente da China, com questões aí de importações em níveis mais baixos e exportações, são números que há 2 anos não aconteciam, quedas aí fortes, esperava-se até uma diminuição, mas não uma diminuição tão grande quanto as que vieram. Isso trouxe um pouco de temor com relação a pontos relativos, primeiro, a questão da contração da economia chinesa e se ela vai tomar realmente as medidas. Eles falaram que sim, vão tomar medidas cabíveis para manter o crescimento econômico chinês, para manter aí o que eles estipularam de 6 a 6,5 de PIB esse ano, ou seja, para 2019,
Então a gente tem essa projeção, eles vão brigar para isso, eles vão tomar medidas para estimular algumas coisas voltadas a baixar algumas taxas relativas à contratação de funcionários, praticamente tirar um pouco do peso sobre as empresas privadas de imposto para ver se estimula um pouco mais contratações, e vamos ver o que mais poderá ser feito para segurar essa onda. A outra ponta, que é positiva, mas ao mesmo tempo acaba caindo no negativo, né? A economia tem dessas coisas, é a questão do superávit comercial chinês com os Estados Unidos, que aumentou, veio acima até do que se esperava. O que seria bom para a China, estimularia os mercados, acaba soando negativo no momento que passa por essa questão de acordo comercial, para evitar essa guerra comercial, evitar novas taxações sobre produtos que os Estados Unidos importe da China, enfim, aquele cenário todo que a gente viu ali no ano passado, que se resolveu ali na Bacia das Almas, com uma questão de uma trégua de 90 dias, que vai até março, para que eles entrassem em um acordo. Semana passada se reuniram, não fecharam nada, mas os discursos foram otimistas das duas partes, tanto de Xi Jinping quanto de Donald esse dado de superávit, né, da balança comercial chinesa com os Estados Unidos crescendo, pode ser que o Trump fique aí querendo que a China ceda um pouco mais com relação a esse acordo que está sendo costurado agora. E isso pode vir a afetar ainda mais a economia chinesa. Então, vamos ver como é que as coisas vão caminhar. A princípio não é uma notícia das melhores. Então, é bom por um lado, mas é ruim pelo outro. O ruim pelo outro afeta todo mundo e se bater na China não adianta. Se a China tiver um cenário negativo, um cenário de contração econômica, um cenário de diminuição mesmo mais forte do que esse esperado, ou começar a reportar cada vez mais números ruins, a gente fica com um cenário, bom dia tio, bem-vindo, uma excelente semana. A gente fica com um cenário que pode bater bastante nas commodities, e como nossa bolsa tem grande peso em commodities, poderá ser afetada seriamente. Então, olho vivo, é uma semana importante. Temos aí dados nacionais relevantes ao longo da semana. A gente vai ter na quinta-feira o IBC-BR, que é praticamente uma prévia do PIB. Temos aí também IGP, temos alguns dados internos importantes, questões de previdência privada, previdência privada, reforma da previdência, com questões aí ainda a serem esmiuçadas, mais bem detalhadas. Vai ter uma reunião hoje para tentar dar uma azeitada nos discursos que ficaram um pouco confusos, um pouco modorrentos, qual vai ser a idade mínima, a parte de comportar. Vamos ver como é que isso vai sair. E também as questões que já começam a permear a mente dos investidores, não só nacionais como os estrangeiros, que são as questões das eleições na Câmara dos Deputados e do Senado. Maia vai levar, Renan Calheiros vai levar, como é que isso vai ser, positivo ou não, como é que vai ser a cena dos próximos capítulos para esse cenário, principalmente para o governo, para aprovar propostas e principalmente reformas que podem ser, digamos, positivas para o mercado, mas de certa maneira bater um pouquinho no bolso das pessoas como um todo, da população. Vamos ver se vai ter aumento de imposto numa ponta, retirar de outra, como é que as coisas vão se comportar. Fato é, precisam atitudes serem realmente tomadas, e o mercado, os investidores estrangeiros estão observando isso, por isso eles estão fora do mercado, porque ainda não aconteceu nada, são só especulações, e nisso os investidores já ficaram bastante na especulação ano passado. Os estrangeiros querem fatos, querem coisas concretas, e aí a gente vê quem está tomando as rédeas dessa aproveitar oportunidades que podem vir a surgir, mas também não pensar que eu vou comprar pelo resto da minha vida, né? Alguns ativos até podem oferecer possibilidades, mas ainda assim precisa ser muito bem ajustado, muito bem pensado, planejado stop loss, stop gain, fazendo ganhos curtos, operações até mesmo intradiárias, para que você consiga aproveitar ao mesmo tempo, aproveitar oportunidades
que não pode oferecer ganhos ou perdas, né? A questão é a estratégia que você utiliza e o percentual de acerto que você tem. E principalmente se proteger na questão de risco. Sei que quando eu falo de renda variável, o risco já está diretamente ali, mas peço para que principalmente a questão do risco seja delimitado, você procure delimitá-lo com uma boa estratégia e uma boa relação risco-retorno aí ao longo do dia. Bom dia, Elvis, seja bem-vindo aí ao nosso Abertura, campeão. Então, são essas informações que nós temos aí a passar com relação de mundo e para que você fique aí ciente. Agora vamos falar como é que estão as bolsas internacionais. Os mercados internacionais estão dessa maneira. As bolsas aí europeias nesse momento rodando já estão abertas. Está batendo aí DAX da Alemanha 0,66 de queda, FTSE 100 na Inglaterra 1,05 de baixa, CAC 40 da França 0,85 também de baixa. O Eurostock 50, que é uma média das bolsas europeias, que eu sempre comento para vocês, 50 maiores papéis, 0,90 de baixa. Mercados asiáticos fecharam aí em alguns sentidos mistos, essa maior de queda. Nikkei 225 no Japão, já não tivemos pregão, então mantém-se aí a questão do 0,97 de fechamento positivo, não teve pregão por lá. 8 de queda. Enquanto isso, nós temos aí o China A50 0,98, Xangai 0,68 de baixa e Hang Seng Hong Kong menos 1,38%. Então já demonstrando o cenário que eu passei para vocês, mais complicado, mais tenso relativo à China. Falando de índices futuros, os Estados Unidos, a gente tem o S&P 500 0,90 de queda, Dow 30 0,87 nesse momento e Nasdaq 1,16 de baixa, contrastando com o cenário da semana passada, que tivemos aí altas na semana, tanto do Dow Jones quanto do S&P na região de 2,5% e Nasdaq subindo mais de 3%, subindo 3,45%. Enquanto isso, a gente teve o Ibov mais modesto, mas porém digno, 1,98 de alta. Então, semana passada em alta nos mercados, tanto norte-americanos quanto aqui, essa semana, hoje, abrindo aí um princípio de queda. Lembrando a vocês agora um dado importante, o S&P 500 VIX, o índice do medo, está dando uma estourada boa para cima, 10,34% de alta, voltando à região dos 20,07 pontos é que está o S&P 500 VIX, esse índice do medo. À medida que sobe, só para recordar, a gente fica com uma maior propensão a não entrada, ou seja, a saída dos investidores dos mercados voláteis, dos mercados de renda variável mundiais, e à medida que tem queda nesse índice que registra a parte negativa, a gente tem uma propensão à tomada de risco dos investidores estrangeiros. Então, como está subindo, eles ficam avessos ao risco e é isso que a gente tem de interpretação nesse momento do mercado. Pode ser alterado ao longo do dia, óbvio, com algumas notícias, saindo algo positivo entre China, questão de shutdown lá nos Estados Unidos também, algumas medidas que possam vir a acontecer, também aqui no Brasil, questão de reforma de previdência, enfim, algumas notícias que podem repercutir positivamente para alguns ativos, que eu vou ler já já para vocês. Mas agora a gente vai entrar no campo das commodities. Vamos falar aí do que já fechou, vamos falar de minério e vergalhão de aço. Minério lá nas bolsas de mercadorias de Dalian, na China, fechou hoje em positivo, 0,98% o contrato futuro de minério de ferro a 513 yuans por tonelada. Enquanto isso, na bolsa de mercadorias de Xangai, na China, tivemos aí vergalhão de aço fechando também positivo, com uma alta de 57 yuans a 3.575 yuans por tonelada. Agora, entrando nas outras searas que estão rodando, diferentemente de minério e vergalhão de aço, petróleo, WTI, referência nos Estados Unidos, 1,30 de queda, 50,93 dólares. E o Brent, referência na Inglaterra, batendo aí seus 1,07 de baixa, entrando na região abaixo de 60 dólares nesse momento, 59 dólares e 83 centavos. Ou seja, vergalhão e minério de ferro positivos. Lembrando que as bolsas lá fecharam negativas, né? A China fechou negativa, então tem aquele esquema que eu sempre comento com vocês, aquele balanço
que pende um pouco mais para queda do que para alta, porque mesmo com o minério, mesmo com o vergalhão sendo positivos, o mercado chinês fechou negativo, a visão para o mercado chinês não está bacana e isso aí pesa sempre um pouco mais, normalmente, na maioria das vezes, do que o minério rodar positivo, beleza? Enquanto isso, o petróleo negativo pode pesar, tirar um pouquinho do ânimo relativo à Petrobras, mesmo com a notícia positiva aí do presidente do STF, o José Antônio Dias Toffoli, anular uma liminar de 19 de dezembro que suspendia a decisão do Temer de permitir vendas sem licitações de campos de petróleo. Isso daí pode gerar um potencial bacana para a Petrobras, para ela continuar aí passando o cerol, vendendo alguns campos que podem vir a gerar retorno para ela, dinheirinho, din-din, isso poderia ser positivo. Então, pode uma coisa contrabalancear a outra e vamos ficar de olho ao longo do dia, mas já estou de antemão passando essas informações porque haverá volatilidade com Petrobras, assim como, óbvio, as commodities em geral, porque a gente está com um dia aí um pouco mais com viés de baixa até o momento. 9 horas e 55 minutos, 0,15 de baixa, reduzimos bastante já o nosso nível de queda. Daqui a pouquinho os papéis abrindo, estão rodando o leilão, a gente vai continuar passando as informações aqui. Dólar nesse momento 0,38% de alta, 37271, enquanto o Bitcoin batendo seus 253 de baixa, 3.606 dólares e 60 centavos. Ouro nesse momento subindo 0,50 a 1.295 dólares e 95 cents. Entrando agora com algumas informações importantes, já passei para vocês a questão da Petrobras, e a gente tem aí ainda a questão da Embraer, rodando as questões agora que vai precisar passar lá no CAD, né, sobre a aprovação com relação a joint venture ou a parceria com a Boeing, enfim. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo aí à nossa abertura. Então, vamos ver, a expectativa é que seja concluído isso até o final de 2019, porém, caso as aprovações ocorram em tempo previsto, a expectativa até pode vir a antecipar alguma coisa, mas já estão trabalhando com questão para 2019, vamos ver. Apesar de ter alguns bancos internacionais falando que essa questão é boa mais para a Boeing que para a Embraer, então o pessoal está reduzindo o preço, retirando recomendações. Vamos ver, a Embraer está bem no fluxo, na crista da onda. Bom dia, campeão! Vamos que vamos aí. Uma excelente segunda, uma excelente semana para você, campeão. E para todos que me assistem, obviamente, você no online, você no playback, não tem problema. Vamos juntos! Outra notícia interessante é com relação a Sabesp. Henrique Meirelles, secretário estadual da Fazenda de São Paulo, disse nessa sexta que espera concluir ainda em 2019 a capitalização ou privatização da Sabesp, que deve render mais ou menos 10 bi de reais para o governo paulista. No caso de venda, tá? No caso de capitalização, o valor arrecadado gira na faixa de 5 bilhões de reais. Com relação aí a outros ativos, os em Minas, que ela teve aí pelos analistas do Itaú rebaixado de acima da média para na média do mercado, e mesmo com o preço-alvo sendo elevado de 11 para 12 reais. Então vamos ficar de olho. Além disso, o MRV, Credit Suisse, elevou a recomendação de neutro para acima da média, botando o preço-alvo de 12,80 para 17,50. Jogou um potencial lá para cima, então vamos ver. Isso pode aí refletir positivamente nos papéis de construtoras e até mesmo, é óbvio, na MRV, maior influenciada nessa notícia do que é do seu ativo. Beleza? Agora, entrando diretamente nos campos agora, já que a gente está quase começando os nossos trabalhos, vamos lá para alguns ativos aí, vamos definir e passar para vocês aí os suportes e resistências de alguns papéis relevantes. E se vocês tiverem algum ativo, Rodrigão, se tiver algum, fica à vontade para colocar aí, beleza? Lembrando que eu boto 5 para vocês todos os santo dia e vamos que vamos, pessoal. Agora vamos falar primeiro de Petrobras, não tem jeito, né? Vamos comentar dela. Petrobras aí, o ativo no leilão, querendo abrir a R$25 nesse momento. O ativo, ele fechou a R$ 24,99. Lembrando que a média de 8 períodos dele está em R$ 24,90, ou seja, perdeu essa região. Perdeu R$ 24,84, que foi a mínima de sexta-feira. A gente pode ter uma entrega um pouquinho mais relevante
para buscar R$24, R$24,15, R$24, que sempre vem batendo também, brigando nessa região, mas a perda do 24 implicaria aí um potencial de queda um pouquinho maior, levando o ativo para 23,70, mas o objetivo era a média de 20, que está na faixa de 23,39, vamos botar 23,50 para ficar tranquilo. Bom dia, Júlio, bem-vindo aí ao nosso Abertura do Mercado, muita gratidão pela sua participação aí ao vivo, sua presença. Então, a gente tem aí essa questão com a Petrobras, para olhar com carinho as informações que eu passei para vocês mais cedo, e graficamente nós temos essa região, esses pontos a vocês olharem com carinho, com cuidado e traçarem aí seus pontos de entrada, seus pontos de saída, beleza? Então, agora falando de Vale Ordinária, Vale 3, a gente tem aí o leilão dela a R$52, já querendo abrir um pouco abaixo do que fechou na sexta-feira, ela fechou a 52,38. A gente vê a Vale querendo entregar um pouquinho, como eu comentei com vocês, relativo às questões da China, mesmo com o minério, os contratos futuros positivos. Lembro-lhes que a questão da China, com o cenário aí de exportações e importações abaixo do esperado, cenário de contração retomando, mesmo com questões deles virem a tomar medidas, coisa que ainda não aconteceu, mas eles prometeram, ainda assim fica com um viés um pouco mais tenso, um pouco mais complicado, principalmente para o dia de hoje, com relação aos ativos ligados à mineração e siderurgia. E aí a Vale fica nesse cenário mais tenso. O suporte dela, primeiro, é R$ 51,97, onde está a média de 8 períodos. Ela agora está em R$ 51,90, querendo ficar até um pouco abaixo. E se a gente realmente confirmar essa perda, a gente pode ver o papel voltar para 51,55 rápido, no suspiro, no salto, e objetivando aí buscar a média de 200 em R$ 51,24. Em R$ 51,24, onde está a média de 200, e a média de 20 em R$ 51,13. Então, dentro dessa região, dentro desse espaço, é onde poderia ser um excelente suporte para a Vale no dia de hoje. Márcio, se perdeu a região de R$ 51, a gente infelizmente fica com um cenário um pouco mais complicado pela frente, e que pode aí doer no bolso dos comprados, pode fazer a alegria daqueles que estão entrando na venda, porque se perde essa marca, a gente poderia voltar à faixa de R$ 49,80 e depois objetivando realmente a região de R$ 49, foi praticamente o último fechamento que nós tivemos. Então, olho no lance, é importante, óbvio, operações dentro do dia podem surgir, mas é relevante mesmo essa questão de perda de R$ 51. Agora vamos falar então de Forja Taurus, FJTA4, pessoal, ainda na tensão, na febre do gato com relação aí ao Estatuto de Desarmamento, se sai essa semana, se não sai. Falando aí de Forja Taurus, como é que ela tá? Ela fechou a 7,86, ficou dentro do intervalo que eu comentei, Rodrigo, da parte de romper R$ 8, também de vir a se sustentar nessa base de 7,50, 7,60. Para hoje, mesmo cenário se repete, só que a gente vê a média de 8 começando a subir um pouco mais, ela está em 7,25, ou seja, se a gente perde os 7,50, 7,25 seria o primeiro pouso suave dela, e se perde essa região aí de 7,25, aí sim a gente poderia aí buscar os R$ 7,00, 6,96 e até mesmo 6,70, se fosse dar uma complicadinha um pouco mais generosa. Para cima, precisa aí, obviamente, romper a barreira de R$ 8,00, 8 pratas, que aí levaria o papel não muito longe, tá? Primeiro 8,15 e depois 8,40. Aí sim, óbvio, é algo bacana, algo relevante. Então, esses são os pontos, passando bem curtinho, para você também se proteger aí em questão de risco e, de certa maneira, aproveitar os potenciais aí que Forja Taurus possa vir a oferecer no dia de hoje, ok? Falando agora de outro ativo, vamos entrar no campo de Usiminas. Usiminas aí, como eu falei, o Itaú deu uma batida no preço dela, na questão de recomendação, tudo bem que subiu o preço, mas a recomendação baixou, ela fechou a 10,18, tem suporte na região de R$10, é mais ou menos onde está a média de 8 períodos. Se perde, pode buscar 9,60, onde está a média de 20, tá? Sem choro nem vela. Pode ter algumas coisas intermediárias, 9,75 de suporte, também de resistência, se ela conseguir performar acima. Ela tem uma barreira na região de 10,20, 10,30, que precisaria romper para atingir 10,50, 10,70. Então, estamos dentro desse intervalo relevante e é bom respeitar esses números para você
evitar sustos, evitar ser estopado logo nos 15 primeiros minutos de mercado, que não é nada legal, né? Dá uma dor de cabeça danada, eu sei disso. Vamos falar de outro papel agora para a gente poder fechar a nossa tampa aqui de hoje. Vamos falar de banco, né? Vamos entrar num bancozinho aqui, falar de Banco do Brasil, BBAS3, o ativo que fechou a 48,58, sexta-feira morto com farofa na sua volatilidade, quase nenhuma, e tem uma justificativa. A gente tem ali a resistência que ficou literalmente na faixa ali dos 48,70, 48,90, e abaixo disso, logo colado, a gente tem a média de 8 períodos em 48,50, 48,45 na verdade. Então, por isso também a gente ficou nesse reme-reme sexta-feira com o Banco do Brasil. Estourou para qualquer uma das pontas, ganha pressão. Se perder a região de 48,50 pode levar a 47,96, mas o objetivo realmente seria a média de 20 em R$ 46,15, podendo ter ajustado um pouquinho para cima hoje, a 46,30, como ainda não abriu, ainda não tem esse número aqui, mas de antemão pegue essa informação que eu passei. E para cima rompeu ali os 48,70, 48,90, né? 48,87. O papel pode querer buscar até realmente a região ali de 49,81, dá uma disparada de R$1. Eu aguardaria a confirmação de passar 49 pelo menos, para aí sim ficar um pouco mais tranquilo, menos tenso. Para cima disso aí buscar 49,80 e só depois disso a gente conversaria, porque aí a gente está falando de uma resistência bem pesada para o Banco do Brasil, que poderia levar o ativo aí, porque a gente está falando de uma barreira em região de R$50, é algo relevante, somente acima eu voltaria com algum tipo de compra, mas bem curtinho, é isso aí, dá para aproveitar bastante, pelo menos os 2% dá para dar um sorriso, uma alegria no intradiário, beleza? Então eram essas informações para trazer para vocês. Muita gratidão pela sua participação, por você assistir, por você estar aqui conectado comigo, não importa se é ao vivo, não importa se é no playback, não importa se está no YouTube, no Facebook, LinkedIn, estar aqui conosco já é algo muito gratificante, eu sou muito realmente feliz por você estar aqui. Então, nos vemos mais tarde no nosso fechamento do mercado, volta às 18 horas e 30 minutos, trazendo informações do que rolou no pregão de hoje, que agora eu vou direto com os investidores mais, ver as oportunidades que acontecerão ou podem surgir no dia de hoje, beleza? Vai depender dessa volatilidade que a gente viu que nos últimos dias não foi nada bacana desse nosso Ibov. Alguns papéis aproveitaram-se sim, mas no todo foram dias modorrentos aí, a exceção, obviamente, de terça-feira que a gente teve aquela arrancada que garantiu a alta da semana, beleza? Então, um grandíssimo abraço a vocês, tudo de bom. Foi terça-feira? Deixa eu ver, não. Foi quarta-feira. Foi quarta-feira que foi a grande alta que deu uma puxadinha boa ali, que foi o 1,72 de alta. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e nos vemos mais tarde. Tchau!